Salve, amigos e amigas, São Paulinos e São Paulinas, torcedores de outros clubes, bem-vindos ao Tricolor. Acabou agora, lá em Caxias, o São Alfredo Jaconi, né? Acabou agora em Ronaldo Alfredo Jaconi, São Paulo vence o Juventude por 1-0. Primeira vitória fora de casa do Tricolor paulista, subindo cada vez mais na tabela. Caca, aí você vê a diferença de técnico, né, cara? Deixa eu primeiramente fazer uma pergunta. Deixa eu deixar minha bolsa aqui do Dragon Ball aqui. Pera aí, rapidinho. Pronto. Uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês agora. Se fosse o Zubeldia, você acha que o São Paulo teria conseguido, né, essas duas vitórias que teve contra o Juventude e Corinthians, empate contra o Bragantino? Você acha que o Zubeldia conseguiria fazer esse time jogar do jeito que tá jogando nos últimos jogos? Você vê a diferença do técnico. Você vê a diferença. Olha o Luciano. Mais uma vez foi decisivo. Mais uma vez fez o gol da partida. Ele já tinha feito 2 gols contra o Corinthians. E tinha dado 2 assistências contra o Bragantino pro gol do André Silva, que por sinal, o Crespo, tá na hora de você começar a dar chance pro Dineno. Tá na hora de você começar a dar chance pro Dineno, viu? Porque não é possível que o Dineno seja pior do que o André Silva. E o Tapia, que nem entrou em jogo hoje. Também, né? Bom, enfim. Vamos falar dessa partida de hoje, essa vitória do São Paulo, né? Mas antes, já sabe, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo, entendeu? Ajude o Léo Tricolor a crescer e ajude o São Paulo a ser maior mais do que já é. Vamos lá. Uma rodada bem ok, né? Teve a derrota pro Santos, pro Internacional de 2-1, né? O Neymar brigou com o torcedor. Gente, se o Neymar é rebaixado com o Santos, eu quero ver os baba-ovos dele vir aqui, viu? Meu Deus do céu, então. Que você seja rebaixado com o Santos. Porque eu não tô nada de mal pro Santos. Tudo de mal pro Neymar que seja rebaixado com o Santos. Enfim, o São Paulo vem com uma escalação um pouco diferente, né? O Crespo, pra, né, descansar um pouco o Alan Franco, ele botou o Sabino. Aí tudo bem, né? Uma partida um pouco mais tranquila, né? Com um adversário que, gente, com todo respeito ao elenco do Juventude, à instituição do Juventude, gente, o Juventude tem um elenco fraquíssimo. Tem um elenco fraquíssimo, viu, cara? Alguns jogadores aí que o Juventude contratou, cara, era reserva em time de Série B. O atleta, por exemplo, a esperança dos caras era de Gilberto e Matheus Babi, meu irmão. Gilberto e Matheus Babi. Gilberto, que lá no Cruzeiro era a 4ª opção de atacante. E o Matheus Babi, que, gente, me desculpe, é o jogador que não deu certo em clube nenhum, cara. Passou pro Goiás, passou lá pelo Uruguai, voltou pro Atlético Paranaense. Horrível, cara. Entendeu? Marcelo Hermes, na lateral esquerda, entendeu? Aquele Kaique que foi recusado lá no Grêmio, né? Ele fez exames e deu negativo os exames lá, cara. Meu, com todo respeito ao elenco do Juventude. E outra coisa, o camisa 10 deles é o Nenê, gente. É o Nenê. 40 e poucos anos aí nas costas, cara. É o Nenê. Entendeu? Então, gente, Gabriel Veron. Vocês viram a partida desse cara hoje? Não deu certo no Cruzeiro. No Santos também não deu certo. Você acha que vai dar certo no Juventude, meu irmão? Não, óbvio que não. E o São Paulo, gente, foi superior o jogo todo, né? Só que uma coisa que falta no São Paulo é o seguinte: conta dessa diretoria incompetente que no final do vídeo eu vou mandar um recado pro Júlio Casares e falar tudo o que eu acho dele agora. Agora. E se você estiver vendo, Casares, você sabe que é verdade, porque o que aconteceu, eu vou deixar pra falar no final. Bom, o que falta no São Paulo é um meia de criação. Por quê? Porque essa diretoria de merda vendeu o Matheus Alves lá pro CSKA, preço de pinga. E outra coisa, falta um ala direito. Porque essa diretoria renovou até 2027 com esse português horrendo chamado Cédric Soares. E emprestou o Moreira de graça lá pro Porto. Inclusive o Porto pode comprar por 16 milhões de reais. Mas não vai ser vendido a troco de pinga. Que diretoria maravilhosa que nós temos, né? Nosso gestor bom pra caralho, né? Nosso gestor bom pra caralho. Será que tem aqui salvo o negócio dele? Deixa eu até ver aqui se tem um vídeo aqui, ó.
Deixa eu ver. Não. Playlists históricos. Eu tô vendo aqui na televisão. Não tem. Não tem. Enfim, depois eu fazer brincadeira, né? Nosso gestor bom pra caralho. Que vai em podcast falar que é bom pra caralho. Aí faz esse tipo de merda que fez. Meu Deus. Aí o Crespo botou o Alisson, né, de armador, né? Ele já tinha feito isso ele fez isso contra o Corinthians, que o Oscar saiu machucado. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Inclusive o Lucas vai voltar só lá pra partida da Libertadores. Pra você ver o nível do nosso DM, dos caras que trabalham do clube, né? Pra você ver. Foi só isso que ele fez, né? Aí ele botou o Wendel de novo de titular. O Wendel fez uma partida, não fez uma partida tão boa assim quanto fez contra o Corinthians. Mas o cara participativo, ele como ala joga melhor do que como lateral esquerdo, né? Então, é um cara que pelo menos participa, né? Teve um lance que ele estou pra fora, né, cara? Mas, entendeu? O cara que pelo menos participa, entendeu? E o São Paulo, gente, como eu disse, o que falta no São Paulo é a criação, gente. O que falta no São Paulo também é um meia, entendeu? O São Paulo não tem meia, entendeu? Só tem o Rodriguinho, que inclusive pra mim tem que ser titular desse time enquanto o Oscar não volta, entendeu? Ele entrou bem hoje. O Alisson não é dele, cara, do Alisson de meia, entendeu? Quer dizer, ele é meia, na verdade, o Alisson. Ele é um meia atacante. Só que ele se destacou aqui no São Paulo jogando de volante, cara. Entendeu? Por sinal, mais uma boa partida do Bobadilha, viu? Nossa senhora, desde que o Crespo chegou, o Bobadilha vem jogando bem pra caramba, viu? Jogou meio contra o Corinthians e jogou bem hoje de novo, viu? Ele e o Marcos Antônio também, nossa senhora. Nossa, o Crespo, você vê a diferença de treinador, né, cara? Você vê a diferença de treinador, né? Nossa senhora. E o ataque, gente. O André Silva, me desculpe, gente. Me desculpe, mas não tem condições do André Silva ser titular desse time. É um caneludo desgraçado, cara. É um caneludo desgraçado o André Silva. Gente, cadê o Dineno? Bota o Dineno pra jogar. Bota o Dineno pra jogar, meu. Contra o Fluminense, dá oportunidade pro Dineno. Torcedores do Cruzeiro já me falaram, é bom jogador. Entendeu? Bom jogador, dá oportunidade pra ele, cara. Bota o Dineno de titular, cara, no próximo jogo, porque o André Silva não tem condições. Desculpa, gente, não tem condições o André Silva. Entendeu? O primeiro tempo um pouco equilibrado, né? Foi um pouco equilibrado para ambos os times. O São Paulo foi bem melhor no primeiro tempo do que o Juventude, né? No segundo tempo o São Paulo melhorou, né? Melhorou no segundo tempo, cresceu essas substituições. Aos 20, ele tira esse horroroso, sério, para botar o Rodriguinho. Aos 33 ele tira o André Silva para botar o Ferreira. E aos 39, numa canetada, num belo drible que o Ferreira fez, Marcos Antônio passa pro Marcos Antônio passa lá pro Luciano, que mais uma vez é decisivo. 3 gols falta para ele chegar à marca de 100 gols pelo São Paulo. Aí você vê a diferença de treinador. Ao invés de ele botar o cara no meio, o Crespo bota ele no ataque, que é um dele rende. Já são 5 participações em gols do Luciano nos últimos 3 jogos. É um cara que é decisivo no ataque. Entendeu, Zubeldia? Cabelinho de boneca do cacete. No ataque e não no meio. Cabelo de boneca do caralho. Tarzan da calça apertada, como dizia o jogo. Bom, aí aos 42 ele tira o Marcos Antônio, o Alisson, o Wendel pra botar o Enzo, Pablo Maia e o Luan. O Luan voltando a jogar, né? Que tem que oportunidade o Luan, viu? Tem que ganhar oportunidade, viu? Inclusive foi com o Crespo que o Luan jogou né, teve o melhor futebol dele, na minha opinião. Bom, conclusão, São Paulo sobe mais na tabela, tem que ver que posição o São Paulo tá agora. Mais 3 pontos pra conta e domingo pega o Fluminense, que perdeu o Palmeiras se eu não me engano foi de virada, né? No Maracanã, não sei onde o jogo foi, mas perdeu pro Palmeiras, né, de 2-1. A gente tem condição de ganhar, né, gente? A gente tem condição de ganhar, claro, dentro do Morumbi, né? A gente tem condição, muita gente tem grande chance de ganhar no Fluminense. Notas: Rafael não teve um lance assim perigoso pra ele pegar, né? Não teve assim um sequer lance pra ele defender, né, cara? O cara tá voltando a ser o Rafael que a gente conheceu em 2023, né? Nota 6 pra ele. Cedric Soares, meu Deus do céu. O cara não sabe cruzar, o cara não sabe chutar pro gol, o cara não sabe fazer nada, cara. O cara não sabe fazer nada. E como o ala é pior ainda, porque ele não tem fôlego pra atacar. Ele não tem condições pra atacar. Ele é um lateral bom ofensivamente, defensivamente, desculpe. Defensivamente eu acho ele bom, cara. Ofensivamente não, cara. Mas tem que jogar com ele, porque essa diretoria incompetente, né? Incompetente prestou o Moreira de graça e renovou com esse cara. Né? Tá 2 pro Cedric.
O trio de zaga bem, Ferrarese, Arboleda e Sabino, todos bem na minha opinião. Seguraram bem o ataque do Juventude, nota 7 para ambos. O Wendel fez uma partida um pouco fraca mais hoje, né? Ele não jogou aquele... Ele não jogou hoje como ele jogou contra o Corinthians, que ele foi bem numa assistência e tal. Mas, né, ele tentou, esforçado, né? Até ajudou um pouco, nota 5, nota 6, porque ganhou. A dupla de volantes vem jogando muita bola nos últimos jogos, hein? Nossa, Marcos Santoni e Bobadilha, principalmente Bobadilha, porque pra mim, um dos melhores disparados do jogo, nota 7 pro Marcos Antônio e 8 pro Bobadilha. O Alisson, gente, não dá pro Alisson jogar no meio, cara. Desculpa, não dá pro Alisson ser o armador desse time. Eu, por mim, botava o Rodriguinho no jogo. Botava o Rodriguinho de titular contra o Fluminense. Eu, por mim, né? Nota 5 aí pro Alisson. André Silva, tem condição do André Silva de ser o titular do São Paulo, tem condição do André Silva ser o titular do São Paulo, meu Deus do céu, não tem condição, cara. Meu Deus do céu, que caneludo, cara, que cara ruim do cacete, o artilheiro do São Paulo ainda no ano, meu Deus. Nota 2 pra ele, nota 2 porque ganhou. O Luciano, mais uma vez decisivo, é um cara que com vontade não falta, né? Mais uma vez fez o gol da vitória, nota 8, 9 pro Luciano. Os caras que entraram, o Rodriguinho entrou bem, pra mim tem que ganhar oportunidade, né, desse time, pra mim tem que ser o titular enquanto o Oscar não volta. Nota 6, nota 3 aí pra ele, pra mim, nota 3 pra ele e 3 pro Ferreirinha, porque ele teve aquele drible dele, né, que ajudou o São Paulo a chegar no gol. Nota 3 pros dois. E os que entraram, o Pablo Maia, Luan e o Enzo Dias, né, não interferindo nem nada, né, então, sem nota pros 3. E o Crespo, você vê a diferença de um treinador pra outro. Você vê, cara, que o Crespo voltou melhor do que ele já era em 2021. Ele já era um bom treinador em 2021, né? O São Paulo trouxe ele e depois ele foi campeão com Defensa e Justiça na Sul-Americana. Inclusive vencendo o Lanús desse mesmo treinador que o São Paulo demitiu, do Zubeldia. Entendeu? O Crespo foi campeão em cima do Zubeldia. Quando o Zubeldia estava no Lanús e o Crespo estava no Defensa e Justiça. Lá eu já achava ele um bom treinador. Hoje, com a bagagem que ele tem, né? Foi campeão, por onde ele passou, ele foi campeão, né? E hoje, pra mim, é um técnico muito melhor do que era em 2021. Recusou Botafogo e Grêmio, né? E fechou com o São Paulo pra receber o mesmo que o Zubeldia recebia. Cara, Crespo, você tá criando uma identificação muito grande com o São Paulo, viu? Como jogador você não criou, né? Você foi um grande centroavante, um grande jogador, né? Mas como treinador você tá criando uma grande identificação com o São Paulo, viu, cara? Você tem tudo pra ser um ídolo do clube, viu, Crespo? Só basta você e esses jogadores quererem, viu? E eu sei que você quer. É porque você, em 2021, você tirou o São Paulo da fila. Você pode ir muito longe com o São Paulo, viu? Você pode ir muito longe. Eu acredito muito. Nota 8 pra você, Crespo. Você tá dando felicidade. Pelo menos pra mim, você tá dando felicidade. Esses últimos jogos aí, você tá dando uma felicidade enorme pra nós, viu? Meu Deus do céu. Parabéns, viu, Crespo? Aí vocês perguntam agora, Léo, o que você quer falar do Casares e tal? Você vai falar o que... Gente, muitos já sabem disso. Isso é muito mais do que óbvio, né? Isso é mais do que óbvio. Mas vocês lembram do acordo que o São Paulo tinha com o Marinacci? Então, parece que esse acordo não vai ser exatamente do que a gente pensava, né? Pelo que eu via, o Marinacci, né? O grego, ele ia comprar uma porcentagem de Cotia e investir na Cotia, sabe? Investir, botar dinheiro em Cotia, né? Botar dinheiro na bancada da base. Pelo que eu entendi, né? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Isso também poderia ajudar no profissional. Ele poderia botar dinheiro também no profissional. E também poderia ajudar o São Paulo a diminuir as dívidas, né? Aí chega a notícia dizendo que não é muito bem isso. E o Casares lá atrás falava que tava tudo fechado, só faltava as documentações. Aí ele viajou lá foi pra Alemanha. E aí falou, não foi pra ver o jogo, não só foi pra ver o final da Champions, foi pra negociar com o Grego e tal. Vai tomar no seu cu, Casares, vai se fuder, seu mentiroso de arrombado de merda. Você tá conseguindo superar o Leco, seu mentiroso maldito. Seu político omisso, blogueirinho maldito, seu mentiroso canalha, é o que você é, Casares. É o que você é. Você engana o torcedor do São Paulo. Você engana o torcedor do São Paulo. Você me enoja com as suas mentiras. E você que né?
Ganhou do Corinthians no dia seguinte, no CT da Barra Funda, tava você lá tirando fotinha com o Luciano. Você só gosta de aparecer, Casares. Quando no momento tá ruim, você se esconde na samambaia da vovozinha, né? Aí chega aí o São Paulo vence do Vila Churupita e você já aparece lá, ó, tirando fotinha com o cara que fez o gol. E você mostra que você não torce pro São Paulo, você não é São Paulino. Porque se você fosse São Paulino, Casares, você poderia reformular toda essa estrutura que tem na Barra Funda, se livrar de um monte de gente, incluindo esse boca de farofa, esse boca de farofa aí, que o senhor mantém como diretor de futebol. Se você fosse São Paulino, Casares, como você diz que é, você reformularia tudo aí no CT da Barra Funda. Tudo. Começava a se livrar de um monte desses conselheiros no qual você tem rabo preso, que você bota aí, que você coloca aí, né? Pra fazer a maquiagem, né? Pra você agradar eles, né? Agradar eles. Que nem o Carlos Belmonte que você trouxe do basquete pro futebol. É rabo preso com eles, né, Casares? Rabo preso com eles. Se você fosse São Paulino, você mandava todos esses caras embora pro olho da rua e começasse a trazer profissionais de verdade pro São Paulo. Porque de profissional aí só o Rui Costa, que também já não é lá aquelas coisas, né? Vamos ser honestos aqui, né? Vamos todos concordar, né? Casares, você me enoja. Como presidente do São Paulo, você me enoja. E você tá conseguindo ser pior do que o Leco. Pior do que o Leco, Casares. Você tá conseguindo superar o Leco. E pior, as dívidas não param de aumentar. São Paulo tá, pelo que eu vi, tá mais de 1 bilhão as dívidas. Tá ultrapassando a marca de 1 bilhão nas dívidas. Esse é o nosso presidente. Essa é a nossa diretoria. O que esperar do São Paulo nos próximos anos com esse tipo de gente aí no comando? Eu não sei. Eu não sei. Mas você vai repetir. Vocês me envergonhem. Vocês me dão um nojo. Cambada de incompetente. Cambada de canalhas. Canalhas. Que só querem se aproveitar do clube por interesse próprio. Pra vocês todos aqui. Eu não vou perder mais o meu tempo falando desses caras. São Paulo ganhou. Vou comemorar aqui, jogar um pouco, descansar. Amanhã é minha folga. Vou dormir até meio-dia, 1h da tarde. Feliz com a vitória do São Paulo. Beleza? Nos encontramos no domingo contra o Fluminense, viu, gente? Não tá dando pra fazer pau-jogo porque eu tô querendo relaxar, né, gente? Eu chego do trabalho cansado. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Nos encontramos no domingo no jogo contra o Fluminense, beleza? Fiquem com Deus. Boa sexta-feira pra todos aí. Vamos, São Paulo, ganhamos mais uma. Tchau!